André, por favor, fique à vontade, a palavra é tua. Minha ideia, como eu disse a você agora há pouco, eu seria não de fazer uma apresentação formal com texto e fórmulas, porque como o texto já foi distribuído, eu vou apenas fazer comentários, na verdade, sobre os temas que são tratados nesse artigo. Tem sido objeto de vários artigos que eu escrevi, inclusive dos meus últimos 2 livros. Tem uma certa linha sobre isso, que é um certo desvio ou uma controvérsia que é muito antiga, e como também acabamos de conversar, é algo curioso, que ao longo dos últimos 3 séculos, pelo menos, você tem 2 visões sobre a questão de moeda e crédito que correm meio em paralelo e, em certos momentos, uma é dominante, em outros momentos a outra é dominante e fica abafada e esquecida. E isso tem implicações muito importantes sobre o desenho de políticas públicas, né, e o entendimento de macroeconomia. Nos últimos 25 anos, ou pelo menos desde a estabilização da inflação no Brasil, do Plano Real, passou a haver uma preocupação primeira, do ponto de vista, pelo menos assim, na grande mídia, na grande imprensa, dos economistas que se manifestam na grande mídia, é essencialmente a questão do equilíbrio fiscal. Como se o problema do equilíbrio fiscal e do déficit público fosse o grande mal, a grande preocupação, o grande risco da economia. Fala assim, abismo fiscal, risco fiscal. Hoje volta o tempo permanentemente, esse é o tema que está em todas as manchetes, todos os jornais, toda a grande mídia. Bom, essa preocupação com o controle fiscal, os economistas da minha idade lembram que isso era muito pouco batido há 4 décadas atrás. Perfeito? A preocupação não era essa, isso não aparecia com o Brasil. O Brasil tinha muito pouca transparência sobre a questão fiscal e em todo lugar do mundo, também, de fato, essa preocupação com o déficit público, o tamanho do déficit público não era tão premente. Sempre houve, é verdade, uma preocupação com o déficit público, por quê? De onde vem isso? A preocupação era muito mais com a questão da expansão monetária. A ideia era que se a moeda se expandisse mais do que a renda real, provocaria inflação, o que vem da teoria quantitativa da moeda. E, por trás, subsidiariamente, imaginava-se, olha, uma das fontes de emissão monetária, mas uma das fontes é o déficit público. Então, a preocupação era com moeda e não necessariamente com o déficit público. De onde vem essa ligação da ideia de que a inflação é causada por excesso de moeda e depois, em última instância, pelo déficit público? Bom, isso tem uma longa história de controvérsia, teórica, como disse, nos 3 séculos, entre 2 grandes linhas. A linha da percepção da moeda como uma unidade de conta, essencialmente, essa é a principal, e a linha da moeda como uma mercadoria, uma mercadoria de liquidez que serve para meios de troca. Essas 2 vertentes, que ao longo da história, sobretudo na discussão teórica monetária da Inglaterra, principalmente, deu origem à versão do metalismo, a ideia de que a moeda tem que ter um lastro, é metal, tem um valor intrínseco, e o nominalismo, a ideia de que a moeda é simplesmente uma unidade de conta, um valor creditício, que não tem valor intrínseco, um valor em si. Essas 2 linhas, que o Schumpeter, no seu livro sobre a história do pensamento econômico, chamou de teorias creditícias da moeda, que é o nominalismo, e teorias monetárias do crédito, que é basicamente associa ao metalismo. Isso tem uma longa tradição. Por quê? Sem me alongar demais, com o fim do Império Romano, desapareceram as moedas de circulação romana que circulavam na Europa. E houve uma enorme iliquidez. Todo o período desde a Idade Média até o século XVII foi um período de profunda iliquidez. E essa iliquidez, uma iliquidez crônica, que levou a economia, e tem evidências disso para a Inglaterra e para todos os outros países europeus, a economia regrediu a quase que praticamente economias de subsistência. Por quê? Porque não havia liquidez, não havia moeda. Desapareceu a moeda. A ideia de que a moeda tenha que ser cunhada e tenha um valor intrínseco e tenha que ter um lastro metálico, seja ouro ou prata, principalmente, sempre foi uma forma de restringir o poder de emissão, de gastar do poder central, do rei,
aquele que controla o poder. E esta preocupação de restringir os gastos conspícuos, percebidos como ilegítimos do poder central, sempre foi muito importante, porque a ideia passou a haver moeda quando se consolidou, saiu do feudalismo espalhado da Idade Média e começou voltar a criar estados nacionais e poderes centrais. Aí que passou a ter moeda. E essa moeda, então, esse poder central passou a ter uma percepção de que ele tem que ter uma certa restrição sobre o seu poder de emissão. E a ideia de que a moeda tem que ter cunho metálico restringe o poder de emissão do rei. O lastro metálico exige que o Estado acumule, de certa forma, reservas, poupança para poder emitir. Ele tem que acumular, dentro da ideia mercantilista, ele tem que acumular metal precioso para poder emitir. E, evidentemente, há uma enorme tensão, porque isso restringe o poder de emissão, que é do ponto de vista dos gastos do Estado, mas, ao mesmo tempo, deixa a economia muito ilíquida. A solução, manter o Estado limitado no seu poder de emissão e criar liquidez para a economia, veio com a solução do padrão ouro e da criação do Banco da Inglaterra. Por quê? O padrão ouro é um regime misto, em que o Estado precisa emitir uma moeda lastreada, não necessariamente 100%, mas tem uma percentual de lastro que variou ao longo do tempo, mas o sistema bancário privado, tem poder de emissão ilimitado, baseado simplesmente quando ele pode emitir notas bancárias, ele tem emissão completamente ilimitada. Agora, se ele tem que emitir com base em títulos do poder central, do Tesouro, do Estado, ele também tem uma permissão de estender crédito e criar moeda fiduciária dada pelo Estado. Ao fazer isso, você resolve o problema da liquidez, mas criou um outro problema, que é o problema das corridas bancárias. Porque se você criou uma moeda bancária que não tem lastro, toda vez que há um certo risco, a percepção, todo mundo corre para converter na moeda lastreada do Estado, e o Estado tem que converter aquilo em ouro e não tem, evidentemente, lastro suficiente para tudo isso. Isso levou a 2 vezes na história da Inglaterra a suspensão da conversibilidade, uma no final do século XVIII e no início do século XIX. Essas 2 discussões foram as grandes discussões dessa controvérsia entre o nominalismo e o metalismo. Sem me estender sobre isso, claramente essa solução do padrão ouro foi uma solução muito eficiente. Ela permitiu aumentar a liquidez e viabilizar a economia, a expansão. A Revolução Industrial, como disse Schumpeter, é parte de tecnologia e crédito. Então, a criação do Banco da Inglaterra e o avanço da máquina a vapor e todos os avanços tecnológicos, as invenções da Revolução, permitiram a Revolução Industrial do século XIX, XVIII e XIX. Essa combinação exauriu-se a partir depois da Segunda Guerra Mundial, com a ideia, inclusive, de pagamentos de reparações de guerra, etc., o padrão ouro ficou insustentável. A tentativa de voltar ao padrão ouro provocou profundas depressões e dificuldades e deflação insustentáveis. Finalmente, o padrão ouro foi abandonado definitivamente após a Segunda Guerra Mundial, com Bretton Woods, só no início da década de 60, até os Estados Unidos abandonou completamente aquilo que já era simplesmente um formalismo. Muito bem. Sem o padrão ouro, a restrição ao poder de emissão do Estado, que é um extraordinário poder, um poder muito, realmente perigoso, compreende-se por que isso provoca tanto temor, foi substituído pela teoria quantitativa da moeda. Lá atrás, inicialmente, de origem de David Hume, mas no século XX, e onde ela se tornou a grande restrição ensinada nas escolas, foi propagandeada principalmente pela Escola de Chicago e por Milton Friedman, com a ideia de que, olha, o Estado não pode emitir mais do que o crescimento real da economia. Se emitir mais do que o crescimento real da economia, haverá inflação. Aí, sobretudo, inclusive, com a base monetária. A teoria quantitativa da moeda, que sempre teve problemas lógicos impressionantes, para mim sempre foi eu nunca consegui aceitar a teoria quantitativa da moeda, logicamente, inclusive porque o Estado, o Banco Central, não controla a quantidade de moeda, a base monetária, e sim a taxa de juros básica. Esse aqui é um instrumento do Banco Central, hoje se sabe disso, mas durante todo o século XX foi ensinado como se o Banco Central controlasse a moeda. Isso foi
definitivamente foi abandonado com essa percepção de que o Banco Central controla a taxa de juros das reservas bancárias e não a base monetária. Na década de 90, no século passado, a moeda sumiu dos livros-textos. O livro-texto básico do Michael Woodford não tem moeda mais na macroeconomia chamada de neo-keynesiana, woodfordiana, não tem mais moeda, desaparece, e nós temos simplesmente a taxa de juros que controla a absorção. Quando, finalmente, a partir da grande crise financeira de 2007, 2008, com o evento do quantitative easing, ficou completamente desmoralizado do ponto de vista empírico a ideia da teoria quantitativa da moeda, já que a base monetária foi multiplicada, não é que foi 10, 20, 15%, foi multiplicada por fatores de 10, 15 vezes o que era. A base monetária americana passou de 3% do PIB para 27% do PIB. Foi um evento de laboratório e não houve inflação nenhuma. Então, completamente foi falsificada da forma mais gritante do mundo. Imediatamente esqueceu-se debaixo do pano, como se tinha esquecido a ideia de velocidade da moeda e estável, tudo tinha sido abandonado, abandonou-se também essa noção e passou, olha, a restrição ao Estado vem via o limite de dívida PIB, dívida pública PIB. O livro da Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff veio como a calhar, olha, a partir de 90% de relação dívida-PIB, a economia se desorganiza, então, cria-se um precipício fiscal. E essa restrição, que passou a ser defendida, inclusive, pelo Fundo Monetário Internacional, depois, a partir de 2008, etc., com a ideia, inclusive, de que haveria um contracionismo expansionista. Você contrai a política fiscal e isso expande a economia, que é um pouco o que está por trás, inclusive no Brasil ficou sempre com essa ideia, olha, se você controlar os gastos públicos, o otimismo e o investimento privado fará a economia crescer. Então, o que impede a economia de crescer é essa percepção do gasto público excessivo. Teve vários artigos nessa linha, etc. Hoje já foi abandonado, o Fundo Monetário já mudou de posição completamente, etc. E mesmo como nós conversamos aqui, as figuras hoje que são assim papas da macroeconomia nos Estados Unidos, como Larry Summers, Ben Bernanke, Ken Rogoff, Olivier Blanchard, reconheceram, num seminário no final do ano passado, claramente, olha, chamaram inclusive uma mudança de paradigma. A relação dívida-PIB não é um indicador relevante da questão de déficit público. Muito pelo contrário. Tem lá uma explicação confusa sobre estoques e fluxos, etc., mas o fato é o seguinte, não é. Basicamente, é claro que isso não é uma limitação intransponível, não existe um limite mágico. Bom, mas, apesar dessa discussão, disso tudo, continua o que domina, assim como a teoria quantitativa da moeda tinha sido aposentada, mas na cabeça de todo um homem público e todo businessman, todo homem de negócios, que não é um economista de formação, por trás está sempre a ideia, a inflação tem a ver com expansão monetária. Expansão monetária tem a ver com déficit público, e déficit público é um perigo. Déficit público leva a uma crise de dívida. A essência, eu diria, por trás dessa discussão, tem a ver com se o que é crédito e se a economia cria crédito do nada, e se o Estado pode criar crédito do nada, ou se o sistema financeiro, o sistema bancário, é um mero intermediário. Ou seja, não se pode, todo o investimento exige uma poupança prévia, exige que tenha havido renda não consumida para poder investir. Esta visão de que você não pode investir se não poupou antes, que é a visão da The Treasury View, foi muito criticada por Keynes. Sobretudo, o Keynes do Tratado da Moeda claramente tinha uma visão de teoria creditícia da moeda e não monetária do crédito. Na teoria geral, ele se tornou mais ambíguo, ele desviou um pouco mais para o outro lado, porque ele aceitou, não era o que ele estava discutindo, e ele virou, isso é mais complicado de entender, mas claramente o Keynes tinha uma visão de que a moeda é crédito no Tratado da Moeda, e foi muito crítico dessa visão do Tesouro Inglês. Além do mais, como disse, essa visão do Tesouro Inglês, de que o investimento depende da existência de poupança, a existência de poupança é a condição necessária para o investimento, tem a ver com essa visão de que a teoria de loanable funds, então de que os fundos emprestáveis e que a taxa de juros é definida pela quantidade de poupança, a oferta de poupança e a demanda do investimento, que foi criticada por Keynes. A taxa de juros não se determina nesse mercado de fundos.
se determina no mercado monetário. Isso é fundamental, e eu acho que isso é uma coisa muito importante para entender o momento de hoje. A ideia de que é impressionante como essa força que tem essa ideia por trás, o próprio Larry Summers, o Furman, Ken Rogoff e Ben Bernanke e Olivier Blanchard, ao discutir a ideia de que a taxa de juros está muito baixa, permanentemente falam numa ideia de um savings glut, um excesso de poupança. Quando, claramente, se você olhar tanto no mundo, a poupança no mundo está em baixa, sobretudo nos Estados Unidos, em tudo quanto é lugar. O que há é um excesso de liquidez, por um excesso de crédito, e não um excesso de poupança. Esse não é, são coisas muito diferentes. E isso cria uma enorme confusão. E permanentemente pessoas falam de um lado do outro com esse raciocínio de uma forma confusa sobre isso. O próprio Keynes é ambíguo na teoria geral, porque ele claramente diz que o investimento, o Estado pode investir, e o Estado pode investir, portanto, o Estado cria o seu próprio crédito, mas, ao mesmo tempo, ele, em certo momento, sugere que o Estado precisa ter a poupança, o investimento precisa de poupança, o investimento privado precisa de poupança. O que é importante entender, o que é curioso, é que todo mundo entende, hoje em dia, por exemplo, que uma empresa, para começar, pode não ter capital. Ela pode ser deficitária e continuar deficitária durante muitos anos. E ela se financia deficitária porque ela tem perspectivas de ser lucrativa à frente. Então, a grande maioria das empresas que fizeram IPO, que são hoje as grandes empresas extraordinárias do mundo, maiores empresas do mundo, inclusive a Amazon, durante muitos anos foram deficitárias. Então, elas financiaram com crédito. O crédito, faz sentido o crédito, você financiar o crédito, desde que a taxa de retorno esperada seja superior ao custo do crédito. Essa ideia que aparece em Keynes, claramente que a taxa de... Se o retorno, que ele chama eficiência marginal do capital, que é o retorno real do investimento, for superior ao custo do crédito, do endividamento, faz sentido você investir. Então, claramente, um país, a relação dívida-PIB, inclusive, vai convergir, ainda que ela possa crescer no curto prazo, desde que a taxa de juros seja menor do que o retorno do investimento feito. Essa condição, que é trivial, olha, se você investir, tiver um retorno superior à taxa real que você está tomando crédito, a relação dívida-PIB vai cair, mesmo que, no primeiro momento, ela se expanda. Por que, então, essa obsessão de bloquear e impedir o crédito do Estado, impedir o investimento? Claramente, porque a ideia, o Estado, ele, ao gastar, ele cria o seu próprio crédito, necessariamente. Então, ao gastar, o Estado emite, se a moeda é fiduciária. Depois, a decisão de esterilizar ou de retirar a moeda emitida, essa é outra coisa feita. Você, então, vende os títulos e retira a moeda que foi emitida. Mas não há como o Estado gastar sem emitir. Sempre que ele gasta, ele emite. Depois, o Banco Central pode decidir de retirar isso vendendo o título emitido pelo Tesouro. A restrição é simplesmente administrativa. É uma restrição criada pelas regras, mas o Estado sempre emite quando gasta, se tem moeda fiduciária. Senão, ele não pode gastar, pode gastar se ele já tiver acumulado moedas metálicas, perfeito? O metal. Vamos, para não estender demais, a ideia de que exista essa restrição como uma restrição da natureza, perfeito? Da realidade, então é uma restrição científica, é muito forte, é vendida como se fosse uma ideia, não fosse uma decisão política administrativa de como restringir o Estado. Como essa decisão de emitir, quando tem moeda fiduciária, é muito poderosa, muito forte, é evidente que ela precisa ser disciplinada e ordenada. Agora, ela precisa ser disciplinada e ordenada com um entendimento dessa questão. Um entendimento que a questão fundamental não é quanto o Estado gasta ou quanto ele é deficitário, mas a qualidade do gasto. É muito mais importante definir a qualidade, que o gasto seja de qualidade em investimentos que levem ao crescimento da renda e do bem-estar, do que a ideia de qual é o tamanho do déficit. Agora, é muito mais difícil isso, definir como é a qualidade do gasto, do que você restringir financeiramente o gasto. Quase sempre a tentação é de dizer que o Estado tem que ser restrito financeiramente, ele tem uma restrição financeira real, quando não tem. O próprio Keynes disse, olha, tudo que nós podemos fazer,
materialmente, que nós temos possibilidade de fazer, é financeiramente possível. O que é verdade. Financeiro não é a restrição. A restrição é a nossa capacidade real de produzir e de renda, serviços e bem-estar. Essa é que é a restrição. Então, a preocupação com a fonte de recursos é uma reificação da contabilidade. Isso é uma restrição contábil. O que nos restringe é a realidade, a nossa competência, nossa disponibilidade de recursos reais, de trabalho, de capital, de matéria-prima, para fazer as coisas, de tecnologia, de conhecimento científico. Isso é que é a restrição real. O financeiro é irrelevante. E a outra face disso, algo que é um vício muito brasileiro, achar que se nós alocamos recursos financeiros, o problema está resolvido. Claro que não. Ao alocar recurso financeiro para a educação, o problema da educação não está resolvido. O problema da educação se resolve sabendo o que fazer para melhorar a educação. E depois, como financiar é subsidiário. Essa é outra questão. Por último, mas todo um enorme campo. O Banco Central determina a taxa de juros. A taxa de juros sobre as reservas bancárias é um instrumento do Banco Central. A taxa de juros sobre reservas bancárias é um instrumento do Banco Central e é a referência para toda a estrutura de juros da economia. Quando a dívida pública era emitida com um prazo de, digamos, 5 anos e vendida para um tomador final, que era um poupador, alguém que realmente tinha poupado e comprava a dívida pública e ia levar até o vencimento, como era no século XVIII, nas primeiras emissões de dívida pública, e não tinha liquidez de dívida pública, fazia sentido você dizer, olha, a dívida, qual é a taxa, existe poupança para comprar essa dívida. Hoje não. Toda a dívida pública é extraordinariamente líquida. Pouco importa o prazo dela. Se ela é de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 anos, você vende assim, sem deságio nenhum. Dívida pública nos mercados financeiros líquidos como são hoje. Então, a estrutura a termo da dívida pública, do ponto de vista de risco, de rolagem de dívida, que se fala muito, é nenhum. Inclusive porque o Estado pode sempre emitir e pagar. Você vai fazer o quê com esse dinheiro? Perfeito? Você vai, de novo, voltar e, no máximo, comprar, aplicar no curtíssimo prazo. Eu estou deixando de fora a ideia que você possa querer sair do país e isso leva à desvalorização. Isso é uma outra questão. Mas, basicamente, como é que se calcula no mercado financeiro a taxa de juros de um título de 10 anos? É o custo de carregamento, é a expectativa sobre a taxa básica daqui até lá, mais um custo, um spread de risco, de você errar sobre essa trajetória do custo de carregamento. É só isso. Como o Banco Central fixa a taxa de juros, desde que o Banco Central tem uma política de não fixar a taxa de juros acima, para levar a uma taxa de juros real superior à taxa de crescimento da economia, você sabe que ao longo do tempo a relação de dívida-PIB vai convergir. Não é explosivo, feito por definição. O Banco Central, então, poderia levar a taxa de juros real transitoriamente acima da taxa de longo prazo, quando tivesse pressões inflacionárias de demanda. Reduziria isso bem abaixo da taxa de crescimento real da economia, quando houvesse capacidade ociosa. Mas, claramente, a taxa de juros não é um instrumento mais poderoso para fazer esse efeito. O instrumento poderoso é muito mais o investimento público. E isso é que leva ao aumento da demanda agregada, da absorção e, se for bem feito, da oferta agregada. A taxa de juros é um instrumento pobre para isso. Ele nem consegue controlar a demanda agregada como se imaginava, nem a sua redução estimula a demanda agregada, nem o seu aumento controla a demanda agregada, como demonstrou ao levar a taxa de juros para zero. Ou seja, a regra de Taylor também foi falsificada pelo lower bound, depois de 2008. Ou seja, o que é um instrumento poderoso é o investimento público, que é complementar, bem desenhado, ele é complementar com o investimento privado. Para terminar, quando você, que é o do modelinho das identidades que eu trato no artigo, quando você expande o crédito primário, como foi o quantitative easing, você aumenta brutalmente a liquidez. O aumento da liquidez não necessariamente se transforma em aumento da absorção, investimento ou consumo. Você pode continuar estagnado, muito perto de deflação, com uma liquidez extraordinária. Isso se transforma em aumento dos preços de ativos financeiros. Isso é uma inflação de ativos. Então, você não provoca inflação tradicional de bens e serviços, mas provoca uma inflação de bens e ativos. O que tem riscos, de novo, de recriar essa armadilha em que nós caímos em 2008. Uma inflação de ativos que pode ser subitamente revertida por uma mudança
das expectativas que se tornarem mais pessimistas. A inflação de ativos, é curioso que na economia, grande parte da economia não perceba isso. A dívida pública, o passivo do Estado, é um ativo do setor privado. Então, quando o Estado é deficitário, ele gasta e aumenta a dívida pública, ele aumenta o ativo. O passivo do Estado aumenta o ativo do setor privado. É diferente de dívida pública externa, porque você aumentou o passivo do Estado do país e tem que pagar com transferência de recursos reais para o exterior, uma moeda que você não emite. Mas hoje, por exemplo, a dívida pública brasileira é mais de 95% detida por brasileiros e em moeda nacional. Então, a dívida pública brasileira é um ativo do setor privado brasileiro. Então, isso não empobrece o país. Você tem efeitos distributivos importantes, mas não empobrece o país. Segundo, e por último, é muito diferente de dívida externa. Dívida externa, se o seu credor em moeda estrangeira resolver não mais te financiar, que é o que na literatura se fala do sudden stop, e o pecado capital de se endividar em moeda estrangeira com o exterior, isso você provoca crises gravíssimas, como nós tivemos no século passado no Brasil. A dívida interna em moeda nacional, detida por residentes do país, nacionais do país, não tem essa questão. E, por último, a dívida brasileira hoje, o Brasil hoje é superavitário na conta corrente, com termos de troca extremamente favoráveis, tem mais de 300 bilhões de dólares em reservas internacionais, e grande parte dessas reservas internacionais a contrapartida dela é uma parte de dívida pública. Meio por coincidência, equivale ao que é financiado nas chamadas operações compromissadas. Obrigado, André. As operações compromissadas que são operações de recompra do Banco Central usando títulos públicos como lastro. Isso, então, mais ou menos 25% hoje são as compromissadas, perfeito? Da dívida pública. Se você acabar com isso, como já fizeram em todos os países do mundo, o Fed, inclusive, você não precisa de lastro para fazer as operações recompromissadas. Quem tem excesso de reservas deposita no Banco Central a taxa Selic, a taxa das reservas básicas, sem lastro. São reservas no Banco Central. Isso reduziria a dívida pública bruta em 25%, exatamente nessa proporção. Não reduz a dívida do Tesouro, perfeito? Não reduz a dívida pública lato sensu, porque passa a ser um passivo do Banco Central. Mas o que as pessoas olham e falam como grande, o passivo do Banco Central dos Estados Unidos, do Banco Central Europeu, aumentou uma barbaridade, mas é passivo do Banco Central, é depósitos remunerados no Banco Central. O efeito, então, a ideia de que você tenha que ter essa dívida pública, o Banco Central tem que esterilizar esse excesso de reservas usando títulos públicos, é uma forma de manter a dívida pública bruta muito alta, para assustar. Veja quanto tem um elemento político nessa discussão, nessa forma de organizar a administração. Bom, aqui eu encerro. Luque, por favor. Eu vou fazer uns comentários um pouco mais gerais e eu gostaria de começar falando um pouco do André Lara Rezende. Vocês sabem que existem diferentes linhas teóricas, né? Nós temos os clássicos, neoclássicos, novos clássicos, keynesianos, pós-keynesianos, ricardianos, uma infinidade de linhas teóricas. Na década de 60, o Milor Fernandes, ele dizia, olha, em matéria de economia, vocês podem falar qualquer coisa, porque sempre vai existir alguém e com igual bom senso que vai dizer justamente o contrário. Ainda nessa direção, eu não me recordo o autor, era um economista desses, eu não me recordo que ele falava o seguinte, ó, é uma tragédia para nós economistas que tem essas diferentes linhas, e vamos pegar duas linhas, vamos supor, para caracterizar, keynesianas e neoclássicos, vai só para caracterizar. Ele dizia assim, olha, sempre que uma está por cima, não se deve a mérito próprio, mas é que a outra naufragou. E a gente tradicionalmente assiste isso, né? E deixa nós, economistas, meio perplexos, sem saber, digamos, para onde é que vai, se vai para um lado, vai para o outro, de repente a verdade que existia num determinado período de tempo muda. Mas, entretanto, de modo geral,
os economistas eles não revelam essas incertezas, eles acabam nas apresentações, não é o caso do André, eu vou depois fazer o comentário, eles revelam uma segurança do tipo, não há a menor dúvida que o Brasil vai explodir, não há a menor dúvida, digamos, e passam uma semana e eles falam justamente o contrário, quer dizer, com uma tranquilidade enorme. Pegando os economistas, o que eu noto ao longo de todos esses anos é que todos têm um modelo. E tem alguns economistas que eu percebo que analisam toda a realidade com base no modelo, mas eles ficam bem amarrados ao modelo. Eu me recordo que o próprio Milton Friedman, ele dizia, os artigos que eu escrevo é para mostrar que a presença do setor público piora o estado geral da economia. E, portanto, eu sempre vou propor artigos para diminuir o papel do setor público. Outro artigo também, onde ele estava revelando um pouco mais a alma dele, ele estava discutindo sobre função-consumo, com base na teoria da renda permanente. Então, ele dizia o seguinte, olha, o consumo depende do conceito de renda permanente. E se, por acaso, alguma estimativa não der esse resultado, o problema não está com a teoria, o problema está com a realidade. Os dados que foram utilizados, eles não foram adequados. Essa história eu estou contando porque tem um outro grupo de economistas, no qual o André Lara Rezende se insere, que eles também vêm com a teoria, uma teoria bem formulada, só que eles são mais sensíveis à realidade. Eles vêm com a teoria, mas eu colocaria de uma forma assim, eles são meio que desconfiados da teoria. Eles querem ter certeza de se essa teoria realmente está descrevendo o mundo. E o André Lara Rezende se insere nesse mundo, historicamente. Na década de 70, na segunda metade da década de 70, aqui no Brasil, como sempre no Brasil, havia uma discussão sobre inflação. E naquela altura, a discussão sobre inflação, ela se baseava na curva de Phillips, na versão aceleracionista, onde fundamentalmente se relacionava a inflação com expectativas de inflação e com taxa de desemprego. No caso, na época, não haviam, acho que nem estimativas de taxa de desemprego e se utilizava o hiato do produto como proxy. E, nesse caso, o primeiro Cláudio Contador, eu me recordo, o Antônio Carlos Lengruber, eles fizeram essas estimativas da curva de Phillips na versão aceleracionista e encontraram esses resultados tradicionais. A inflação dependeria de expectativas e do hiato do produto. Posteriormente, na década de 70, as pessoas aqui, a maioria, acredito que se recordam, ocorreram choques externos. Então, o pessoal começou a tentar expandir um pouco essa explicação sobre o processo inflacionário brasileiro, introduzindo choques externos. E o Lengruber, em 77, se não me falha a memória, ele fez uma estimativa, ampliando as variáveis que afetariam a inflação. Ele colocou: a inflação depende de expectativas, política fiscal, política monetária, choques externos, e o hiato do produto procurando captar uma proxy para o desemprego. E o que é interessante, que ao fazer isso, a taxa, o hiato do produto, não aparece significante, quando ele colocou essas outras variáveis. Mas ele não acreditou no resultado. Ele estava tão dominado pelo modelo que ele diz, não deu significante porque deve ter ocorrido um problema estatístico, multicolinearidade, e por isso que não deu significante. Ou seja, a realidade estava errada, o modelo estava certo. Posteriormente, aí vem o André Lara Rezende, eu acho que é um artigo de 81, se não me falha a memória, com o Chico Lopes. E também eles vão analisar o processo inflacionário, e aí eles dizem, olha, no caso do Brasil,
vamos supor, a inflação, dependendo de expectativas, e dependendo de hiato do produto, medindo proxy para a taxa de desemprego. No caso do Brasil, eles dizem, olha, não é bem adequado, porque no Brasil tem uma legislação salarial que determina a evolução de salários. Quer dizer, na equação original da curva de Phillips, as expectativas é porque elas condicionavam salários nominais nas negociações. E o André Lara Rezende e o Chico Lopes afirmam, no caso do Brasil, a gente tem que verificar que a evolução salarial, ela tem uma legislação salarial e não depende tanto de expectativas. Aí eles introduzem, nessa estimativa, eles avaliam o impacto da política salarial através da evolução do salário mínimo. E aí o que acontece? O hiato do produto não dá significante, mas só que eles acreditam na realidade. E a partir daí é que surge toda a história da inflação inercial e que vai dar origem ao primeiro plano cruzado, mostrando, olha, no Brasil não adianta fazer uma política monetária, seja lá qual for, contracionista, porque não vai reduzir a taxa de inflação. Então, o André Lara Rezende tem essa característica e teve essa importância fundamental, junto com o Chico Lopes, na formulação, na base teórica, digamos assim, do primeiro plano de estabilização. E depois ele vem a participar de maneira muito forte no plano real. Então, o André Lara Rezende tem essa característica que, a meu ver, dada a realidade da teoria econômica, dos ambientes de incerteza, ele sempre anda desconfiado. E agora, mais recentemente, ele de novo traz toda essa desconfiança sobre algumas coisas que no Brasil todo mundo toma como certo, discute como verdades indiscutíveis, e que, no fundo, não são assim. Nessa questão de a nova teoria monetária, existem algumas coisas que, na verdade, a meu ver, já eram ditas lá atrás. Por exemplo, a relação entre moeda e preços, eu me recordo que tinha umas condicionantes que os economistas colocavam, que era o seguinte: se admitia uma velocidade de renda na moeda que seria estável, e tinha por trás também a noção de que a economia teria uma tendência automática para o pleno emprego. Então, nessas condições, é que a moeda seria, expansão de moeda viraria expansão de preços, né? O que levava o Milton Friedman a dizer a inflação será essencialmente um fenômeno monetário. E já naquela época, por exemplo, o Keynes citava a armadilha da liquidez, quando uma expansão de moeda não geraria uma expansão de preços, né? E também, naquela época, Joan Robinson também já falava, olha, a gente pode olhar essa teoria quantitativa de M para P, ou a gente também pode ler da esquerda, da direita para a esquerda, de P para M, que é mais ou menos o que o André Lara Rezende está colocando, e, a meu ver, de maneira bastante correta. Essas questões da teoria econômica, que são complexas, e no Brasil, o que eu percebo é o seguinte: existe uma visão que tudo que há de mal aqui no país se deve à presença do setor público. Dentro dessa condição, todos nós seríamos friedmanianos. Por que existe desemprego? Setor público. Por que a taxa de juros é alta? Setor público. Por que tem os problemas sociais? Setor público. Setor público é o diabo. E, por outro lado, ele também é o Deus, porque sempre que tem um grande problema, todos nós nos socorremos do setor público.
E a gente tem um exemplo muito presente, recente, que é o caso da pandemia. Se não fosse pela presença do setor público, nós provavelmente teríamos aqui uma questão social impressionante, um conflito social muito forte. Então, indiscutivelmente, a presença do setor público, ela é muito importante. Ninguém, evidentemente, discute quem passou pelo setor público em qualquer função, em qualquer cargo, sabe exatamente, digamos, das distorções que existem lá dentro. Mas, por outro lado, a gente sabe que tem que corrigir as distorções. O André Lara Rezende mesmo coloca, ó, o gasto público é importante que ele seja bem efetuado, mas não se pode eliminar o setor público. Isso não faz o menor sentido. A questão da dívida, por exemplo, é o que ele falou, quer dizer, se eu devo numa moeda que eu produzo, como é que eu posso ser insolvente? O Joaquim Toledo tinha uma frase que representava muito bem essa ideia, né? A insolvência do setor público. Ele sintetizava de uma maneira assim, dizia, olha, o mercado financeiro, normalmente, tem dois medos. O primeiro medo é que o setor público, o governo não pague a dívida. E o segundo medo é que ele pague, que foi como o André disse, ó, se de repente ninguém quiser rolar a dívida mais, tudo bem, pega lá os 80%, 90% do PIB e transforma em moeda e explode tudo. É claro, isso não significa que as pessoas aí levam adiante. Então, o setor público pode gastar de qualquer maneira? Não, o André mesmo colocou, evidentemente que não. Ele tem que, digamos, respeitar em que se tem bons projetos de investimento, como é que está a questão da capacidade produtiva, todas essas questões inerentes, né? Porque, normalmente, quando se critica essa nova abordagem, essa abordagem mais recente, se diz, não, então o setor público pode gastar, não tem restrição. Não é isso que está sendo colocado. Você sabe, André, que você provocou para mim um grande problema. Agora já não. Eu sou um professor de macroeconomia, e na macroeconomia a gente sempre utiliza o tradicional modelo ISLM. E no modelo ISLM, a teoria monetária e fiscal são separadas. Então, por exemplo, sempre, agora lendo tuas coisas, surgiu uma dúvida que eu achei que eu já tinha superado, mas ela voltou a surgir. No modelo ISLM, para o pessoal que está aí mais afeito a esse modelo, você tem a IS e tem uma LM. A LM depende do estoque de moeda. A IS, vamos colocar, é política fiscal. Se a política fiscal se expande, a IS pula para a direita. Aí aumenta a taxa de juros e aumenta o nível de renda, do ponto de vista da demanda. Aumenta o nível de renda. E aí a explicação, como é que o governo aumentou os gastos sem ter financiado esse aumento de gastos com moeda? Aí tem algumas explicações que diz, não, mas é que quando aumenta a taxa de juros, a moeda consegue financiar um nível de renda mais elevado. Mas surgiu a minha dúvida quando eu fiquei lendo teus artigos mais recentes. Não, mas o governo precisa começar gastando, tendo moeda. Você viu, agora eu não vou conseguir dar mais macroeconomia. Eu vou ter que pular toda essa parte de SLM. Eu vou ficar dando só introdução à economia aqui na faculdade, que não entra no modelo ISLM. Especificamente, você diz, e eu concordo, que o Banco Central, ele é, digamos, passivo. Eu estava conversando com o Oswaldo Assis aqui, e ele estava me explicando aí. É passivo, quer dizer, ele expande a base monetária de acordo com a demanda que por acaso houver, né? Agora, André, você num determinado artigo, que eu não me lembro qual, você diz que é fundamental o Banco Central ser independente. E aí eu fiquei confuso, porque se a política monetária
não é dissociado da política fiscal, o que é que significaria a independência do Banco Central? Seria, se você pudesse, uma consideração. Uma outra questão, você coloca o seguinte: aquela teoria fiscal de preços aumenta a taxa de juros e, digamos, a taxa real de juros é constante, ela é determinada pela parte real da economia, e aí aumenta e tem a expectativa de inflação. Quando aumenta a taxa de juros nominal, dada a taxa real que está fixada e fora, então aumenta a inflação. Eu entendo a equação, mas eu não entendo a lógica. Eu fiquei meio surpreso com essa teoria fiscal da inflação. Bom, uma outra questão que eu acho, André, o Oswaldo também, que está aqui, você participou do mercado financeiro, foi diretor do Banco Central, depois você participou ativamente do mercado financeiro. Eu vejo que no Brasil há uma dominância de toda a discussão macroeconômica no mercado financeiro. Eu me recordo, não sei se a Maria Helena está presente, na época da década de 70 e 80, inflação já era um problema, e tinha aquele jornal Gazeta Mercantil. E quando a gente lia o jornal na parte do mercado financeiro, a parte de finanças, era uma tragédia. Nossa, você ficava impressionado, o mundo ia acabar. Quando você lia a parte real da economia, era uma outra coisa. Você lia planos de investimento, sejam na área do setor industrial, na área da agricultura, fundamentalmente na parte real da economia. Você notava dois mundos. E eu noto que isso ocorre ainda hoje. O mercado financeiro, ele domina essas expectativas e que se dissocia do mercado da parte real da economia, mas evidentemente afeta a parte real. Eu imagino, como você colocou, um empresário abre o jornal, atualmente seria o Valor, se ele ler alguma coisa do mercado financeiro ou ficar ouvindo economistas, ele vai ficar impressionado. Me dá uma impressão de que acaba gerando informações que o próprio mercado financeiro não tem ideia, o próprio Banco Central também não tem ideia. Quando eu ouço frases, precisamos ancorar as expectativas de inflação. Essas expectativas é uma coisa tão complexa de ser ancorada em alguma coisa. Como é que você... tem um economista que também agora não vou esquecer, esqueci o nome, mas ele diz o seguinte: olha, se você conduzir política econômica com base em variáveis que você não enxerga, você vai acabar chorando. Então, se você que participou desse mercado aí, com a tua visão, e particularmente com a tua visão crítica, se você pudesse fazer um pequeno comentário sobre isso, seria interessante. Uma questão que eu noto o seguinte: o conceito de curva de oferta agregada, você acha que é um conceito operacional? Porque, a meu ver, a grande discussão de toda a teoria econômica sempre foi sobre o que é essa curva de oferta agregada, qual é o formato. Tinha inicialmente os neoclássicos diziam, ó, quando chega no equilíbrio lá, ela fica em pé, e moeda só afeta preços. Aí o Keynes, na interpretação do Hicks, o preço era fixado, na interpretação do Hicks sobre Keynes, né? Aí depois, posteriormente, os economistas falam nos livros de macro, não, a curva de oferta agregada tem que ser positivamente inclinada. Aí tem umas teorias, o Blanchard lá. Esse conceito, eu acho que ninguém sabe como é essa curva de oferta agregada, mas, entretanto, tem conceitos como o hiato do produto, que condicionam a política econômica, particularmente política monetária. Você acha, faz sentido? Por último,
O Brasil perdeu sua capacidade de crescimento já há 40 anos. Se você pudesse fazer um pequeno e breve comentário sobre quais seriam as diretrizes que a gente poderia eventualmente adotar para recuperar a capacidade de crescimento. André, uma honra estar aqui participando desse seminário com você. Muito obrigado. Quando o Luke disse sobre a ideia da resistência daqueles que se encantam pelo seu modelo e se recusam a reconhecer que ele está errado diante dos fatos, eu me lembro de duas situações que eu usei muito na vida. Uma, que era uma coisa que Nelson Rodrigues, amigo que era muito amigo do meu pai, que dizia: se os fatos não confirmam, pior para os fatos. Importa é a versão. E depois, e uma que é de um físico, que agora eu acho que é do Nohr, mas que diz: uma bela teoria não pode ser estragada pela realidade. Então, isso realmente, olha, nós temos uma teoria lindíssima, a realidade é que essa confusão não vai estragar essa nossa teoria. Isso é brincadeira, mas é muito real como isso acontece, especialmente na nossa disciplina em economia. Por quê? Porque a nossa disciplina é uma disciplina política, é uma disciplina, é uma ciência social, e ela tem a pretensão de replicar os métodos e a metodologia das ciências naturais, não? Das exatas, ou das ciências naturais. E, claramente, o nosso objeto de estudo não tem a estabilidade das ciências que as ciências naturais mostram, ou pelo menos a aparente estabilidade. Então, a nossa tentativa de transformar um entendimento, o nosso arcabouço conceitual, e tirar delas regras e leis estáveis, vai ser sempre contestado. Essa contestação, eu acho que a realidade é incompreensível, ela é circunstancialmente compreensível. Então, nós organizamos, do ponto de vista de um enquadramento mental nosso, para que a realidade possa nos parecer compreensível. Este arcabouço mental construído por nós pode ser funcional ou disfuncional. Se a realidade natural, como ela é muito mais estável, a funcionalidade desse arcabouço mental dura muito mais tempo. Como a realidade social tem uma dinâmica muito mais rápida, o arcabouço mental construído, que em certos momentos pode ser funcional, ele deixa de ser funcional se ele não for readaptado. Acontece que existe sempre uma tendência àqueles que querem solidificar e dizer que o arcabouço mental é o arcabouço definitivo, e aqueles que estão criticando esse arcabouço mental. Isso vale tanto em economia como em todas as áreas. Os que se criticam são as pessoas que têm que têm uma ideia de um espírito de curiosidade, de ideia que tem um elemento artístico, tem um elemento de não conformar com as fórmulas estabelecidas, e esses são pessoas que forçam a mudança desse arcabouço mental. E contra uma grande força, que é a força conservadora, daqueles que dizem: olha, o arcabouço mental nos dá um certo poder de influência, e nós vamos defendê-lo, porque esse é o nosso arcabouço mental. Essa tensão existe, sempre, mas em momentos onde o mundo acelera e tem uma grande mudança, eu acho que está ocorrendo agora, ocorreu nessas últimas décadas, com essa nova transformação tecnológica, que é a transformação digital, de certa forma, da computação e da informática, o arcabouço que nós tínhamos no século passado ficou muito rapidamente e claramente disfuncional. Então, ele precisa ser revisto. Mas isso está levando um choque enorme entre aqueles que querem conservá-lo com o seu prestígio, a quem ele interessa, e ele é ideológico. Todo arcabouço mental tem um componente ideológico, sempre, e aqueles que querem revê-lo. Muito bem, essa é a primeira parte sobre o que você disse. Segundo, nesse sentido, a ideia de que aqui no Brasil o Estado é o mal de tudo é muito curioso. O Estado brasileiro, de fato, é ruim. O Estado tem defeitos em todo lugar do mundo. O Estado brasileiro é ruim. Estado no que sentido? Vamos dizer, não é bem o Estado, porque há uma simplificação absurda, quer dizer que o mal é o funcionalismo público, é o custo do Estado, etc. Não. O que é ruim no Brasil é a governança pública, que inclui tudo: o arcabouço político,
como é que a democracia representativa brasileira está organizada, como é que os estados, os municípios, câmaras de deputados, os vereadores, o Senado, a relação Senado-Estado, agora claramente a pressão, ele está ameaçando ficar tão disfuncional que a única Câmara não eleita, que é o Supremo, começa a agir como legislador. Claramente, isso politiza o Supremo, que é o que está acontecendo, aí você começa a usar o Supremo. Então, está evidente que nós estamos numa tensão desse arcabouço político-institucional de governança do Estado, e que isso precisa ser entendido, compreendido e revisto. Agora, é uma simplificação absurda a ideia de que o mal é o Estado. Claro, sem Estado não existe mercado, não existe setor privado. E, segundo, como eu disse, mesmo quando diz o Estado é o mal, porque o Estado o Estado é capturado de interesses específicos, olha, e quem captura? Quem captura o nosso setor privado? Não é dissociável uma coisa da outra. A ideia de que nós precisamos melhorar a governança pública, e isso é parte de um capital cívico, de civilidade. Isso não se soluciona através de leis e regras e Constituição. Isso é através de uma espécie de educação cívica do país. E a primeira coisa, a ideia de demonizar o Estado e tudo aquilo que é público não contribui para a educação cívica do país. Eu acho que isso é o contrário, é detrator dessa educação cívica. Ainda sobre esse tema, para passar para as suas perguntas seguintes, é muito curioso, porque essa crítica à ideia do déficit público como emissor de crédito, de moeda, fecha os olhos para o fato de que grande parte da emissão de moeda, da emissão de crédito, é feita pelo setor privado, é feita pelo setor financeiro privado, pelo setor bancário. E isso vai a um ponto, inclusive, que leva às crises, como a crise financeira de 2007, 2008. E, quando tem esse crash, o Estado tem que entrar como emprestador de última instância, como ele entrou, com o QI, comprando os títulos que ficaram ilíquidos para evitar que a economia colapse. Então, claramente, é muito estranho que a preocupação... Olha, o crédito excessivo cria endividamento excessivo, óbvio, contrapartida. Então, nós temos, se tem crédito excessivo, está criando endividamento excessivo. O endividamento excessivo pode ser do Estado, mas pode ser do setor privado, e o setor privado pode estar estendendo o crédito excessivamente. O setor privado cria crédito, como diz, por delegação, uma espécie, como uma franquia da possibilidade de criar crédito do Estado, mas o setor bancário cria crédito, do nada. O setor financeiro exponencia isso. Essa ideia, portanto, de que o mal é o Estado, é uma visão míope, cerceada do problema. Claramente, nos últimos 20 anos, desde este século, especialmente com a crise de 2008, do final do século passado, quem gastou mal e quem investiu mal, no sentido de levando uma inflação de ativos, foi o setor financeiro privado. Isso no setor, em ativos nem necessariamente só financeiros, como aconteceu no Japão lá atrás, com o setor imobiliário, uma bolha imobiliária. Depois, de certa forma, a crise de 2008 também é uma crise imobiliária vestida de crise financeira com os instrumentos de financiamento imobiliário de créditos podres imobiliários. Primeira pergunta sua. Você disse que num artigo eu defendo que o BC deve ser independente. Eu não me lembro disso. Eu sempre fui crítico da ideia de independência do Banco Central. Proteger o Banco Central de mais influências políticas é muito importante. Eu sempre fui muito crítico, inclusive, tenho sempre dúvidas dessa ideia se o Banco Central, a ideia de que o Banco Central não pode ser um quarto poder. Ele não pode ser independente de quê? Independente da toda a estrutura jurídica de organização do país? Claro que não pode ser. O que eu aceitei, inclusive numa conversa com o Ilan, me chamou lá porque eu critiquei a ideia de independência quando estava defendendo a aprovação da independência do Banco Central. O que eu acho que pode fazer sentido é mandatos para a diretoria do Banco Central, mandatos intercalados, porque isso você faz com que a influência política sobre a direção do Banco Central seja mitigada. De certa forma, muito parecido com a ideia de que em qualquer board que tenha certa independência para levar adiante os objetivos que são fixados pela boa governança democrática. Mas eu sempre fui muito reticente sobre a independência do Banco Central e crítico à ideia de que a independência do Banco Central fosse uma questão da mais alta importância, especialmente porque você me disse, olha, independência formal na lei não é muito importante. O mais importante é que o Banco Central seja entendido como um órgão que tem a capacidade de agir de acordo com os objetivos fixados pela governança democrática do país. Segundo, sua pergunta sobre a teoria fiscal do nível de preço, eu acho que você duas coisas diferentes. O que você estava se referindo não à teoria fiscal do nível de preço, que é uma teoria interessante, curiosa, a qual eu tenho até uma certa simpatia.
mas você estava se referindo ao neofischerianismo, que eu chamo a conjectura neofischeriana, que foi feita e levantada originalmente pelo John Cochrane, que é, curiosamente, um economista que entendeu teoria monetária e crítico, toda essa crítica da teoria monetária e da macroeconomia, mas ele viu uma terrível contradição, porque ele é uma pessoa ultraconservadora, liberal, no liberalismo chicaguiano nesse sentido, e ele entendeu a contradição da teoria monetária e da teoria macroeconômica. Então ele está no Hoover Institute, hoje ele era professor da Business School de Chicago, e embora ele seja formado em física, então ele tem uma contradição impressionante. Agora, ele que levantou essa hipótese, mostra, olha, do modelo neo-keynesiano, woodfordiano, o modelo que hoje canônico da macroeconomia, que não é mais o de SLM, você mostra que a taxa de juros, você deduz que a inflação é estável. Ela não é estável porque o Banco Central está flutuando a taxa de juros, como se imagina na versão aceita da teoria monetária. É o contrário. O Banco Central, ao balançar a taxa de juros, elimina um pouco da estabilidade da inflação, mas a inflação é basicamente estável. Ele usa, inclusive, uma imagem da ideia de que você tem alguém que está equilibrando uma vara sobre a palma da mão, eu estou equilibrando, é a minha mão que está equilibrando a vara, perfeito? Ou então, verso ao contrário, você está segurando, está em cima, e uma bolinha que está balançando, e a sua mão que está balançando a bolinha. Eles claramente, isso sai do modelo. Eu é que usei, inclusive, a ideia da equação de Fischer, de Irving Fischer, e uma explicação que num debate na Casa das Garças, foi lá com o Loyo, que curiosamente eu achei que fosse entender isso, ficou muito crítico, porque a tese dele é totalmente woodfordiana, que da identidade de Fischer, por isso, inclusive, que o Cochrane chamou de neofischerianismo, que é taxa de juros nominal é igual, idêntico à taxa real mais a inflação, você deduz, se a taxa de juros real de longo prazo, como os modelos pressupõem, não pode variar muito da taxa de crescimento da economia, que é verdade. A variável instrumento é a taxa nominal. Quando você mexe a taxa nominal, a taxa real mexe pouco. O que mexe muito é a taxa de inflação. Então, você nem precisa ir para o modelo. A dedução do Cochrane é matematicamente, algebricamente complicada, mas está muito clara. Você não precisa disso, é muito simples. E tem uma explicação para isso, inclusive. Você fica, como é que pode ser isso? Para mim é muito claro. Olha, se inflação é expectativa, quem é que entende de expectativas? Não é o banco. Quem é que entende sobre a inflação no futuro? Não é o Banco Central? Se a taxa de juros real não pode ser superior à taxa de crescimento, digamos, a taxa de crescimento real é 3% ao ano, de longo prazo. Então, a taxa real vai flutuar em torno de 3% ao ano. Se o Banco Central põe a taxa de juros nominal em 20%, você deduz o quê? Olha, claramente ele está esperando uma inflação de perto de 15%. A taxa nominal é um dos sinalizadores de inflação para o mercado, assim como a taxa de câmbio é um sinalizador. Como os salários, o aumento de salários foi um sinalizador importante na curva de Phillips. Hoje deixou de ser, inclusive. Se inflação é essencialmente uma questão de expectativas comuns, a ideia de quais são os sinalizadores que as pessoas olham para formar as expectativas comuns. Porque pouco importa a minha expectativa de inflação. Na minha fixação de preço, eu quero acertar a expectativa de que todo mundo vai ter. É o, de novo, que o Keynes chamou o concurso de beleza. Essa aqui é a ideia. Bom, você menciona que o mercado financeiro domina o debate macroeconômico hoje. É inacreditável isso. Eu acho isso, nós falávamos sobre isso um pouco antes, inclusive. Claramente, hoje, como eu dizia anos atrás, quando um economista ia ser ouvido pela imprensa, pela mídia, era um economista na academia, professor tal, professor disso. Que tinha... Hoje não, é o economista-chefe da gestora tal, do banco. Que isenção tem essas pessoas para falar especialmente sobre taxa de juros e política monetária. E essas pessoas hoje absorvem os economistas todos, grande parte dos economistas fazem uma formação acadêmica, passam alguns anos e vão para o mercado financeiro. E isso é uma coisa cumulativa. Segundo, esta ideia de que você via o conceito não vamos nem falar sobre oferta, de hiato de produto, e variáveis não observáveis, é curioso que você tenha trazido isso ao tema, porque o tema do meu artigo que eu estou escrevendo agora é exatamente sobre isso. Perfeito? Os economistas trabalham com conceitos que eles pretendem que são observáveis. Capital, trabalho, riqueza, e não são observáveis. O que é observável são os valores financeiros disso. Agora, valores financeiros não correspondem a esse conceito necessariamente. Só correspondem se os preços... Você tem que ter uma teoria do valor para justificar isso.
Agora, nós não temos uma teoria do valor. As teorias do valor, a teoria do valor utilitarista é altamente questionável, a teoria do valor trabalho, que é de Adam Smith, Marx, etc., também é altamente questionável. Você não tem essa teoria. O que existe são valores financeiros. E eu tenho lido muito Schumpeter recentemente, vai cair num momento em que Schumpeter diz, olha, se os economistas parassem de falar os conceitos reais, se ativessem ao conceito financeiros nominais, reduziriam muito a confusão e a perplexidade em torno da disciplina. Portanto, a ideia que você está fazendo ciências segundo os parâmetros das ciências naturais, de observação, de checar contra os fatos, como é que você pode checar se os conceitos não são observáveis? E todos os conceitos de economia não são observáveis. O que é observável são valores financeiros. A ideia dessa transposição de que o valor financeiro, ou o valor nominal, deflacionado por um índice de preço, que tem um problema terrível de construção disso, é de fato o conceito, o valor financeiro do estoque de capital, deflacionado pelo índice de preço, é o estoque de capital. Ora, isso é logicamente impossível, isso é uma inferência absolutamente ilegítima. Isso cria tantas dúvidas sobre a nossa disciplina que eu tenho hoje, tão sério, que é melhor não falar, porque tem que ser só no ambiente de cor acadêmico, senão isso cria uma tal perplexidade que as pessoas falam, olha, estamos discutindo epistemologia, filosofia e tal, e economia é uma coisa muito importante, etc. Mas a verdade é que sim, isso só desmascara, eu vou terminar aqui, ao você entender quão questionável é essa nossa ciência, essa nossa disciplina, e isso desmascara completamente a nossa pretensão de isenção política. A nossa disciplina é profundamente política, profundamente ideológica. A que corrente ideológica você quer se associar. Por isso que os economistas tentam, gente, é completamente com opção de futebol. Eu sou corintiano e você é palmeirense. Não, por que você é corintiano? Eu sou porque eu sou. Essa é a minha turma, eu escolhi. Não há nenhuma lógica nisso. Se você passar a raciocinar de verdade, é impressionante como os economistas, inclusive nessas últimas 5 décadas, aumentaram uma influência sobre a vida pública impressionantemente. Até a metade do século passado, a influência dos economistas era praticamente inexistente na vida pública e na política. Hoje, os economistas influenciam em todas as áreas. E baseado numa ciência, num conhecimento altamente questionável. Altamente questionável. Então, isso precisa ser revisto. E, nesse momento, agora realmente terminando, se acelerou o processo de reorganização de como é que a sociedade funciona, a economia funciona, por causa dessa nova revolução digital. Isso escancarou a disfuncionalidade, o anacronismo do arcabouço conceitual com que nós economistas estamos trabalhando. E isso está criando essa perplexidade, essa reação de raiva e de indignação. Quando você não consegue defender racionalmente o seu arcabouço mental, você, exatamente como toda religião, você apela para dogma, vira um dogma. E aquele que está questionando esse arcabouço, está questionando o dogma, é um herege, deve ser excomungado. E é um inimigo excomungado, um perigoso agente do demônio e do mal. E é impressionante como nós estamos vendo isso hoje na nossa disciplina. Me surpreendeu um pouco a sua ênfase schumpeteriana. Eu gosto muito do Schumpeter, trabalho com mudança tecnológica há bastante tempo, e a gente lá aprende nessa disciplina que havia, em certo momento, 2 enfants terribles, que eram o Keynes e o Schumpeter, no grande debate naquele momento. Essa literatura schumpeteriana, olhando mais competição, criatividade, no capitalismo, acaba, e é curioso isso, na minha geração existia 2 livrões, ou 2 volumes de um livrão de história dos economistas, que era clássica, História da Análise Econômica, eu acho que era um nome, em português. Eu fui procurar esse livro, não tem mais, não se estuda mais essa história do pensamento econômico tão maravilhosa que ele fez. Então, olhar o Schumpeter nesta perspectiva de teoria monetária, de macroeconomia,
ficou quase que vedada aos economistas de hoje. E eu fui comprar em inglês um volume enorme, mas uma raridade. Para conseguir comprar esse livro, tem lá na nossa biblioteca, hoje é praticamente inacessível para os mais jovens. E ele tinha uma visão, quer dizer, olhando fora da dimensão mais tecnológica, uma visão de política econômica extremamente rica e que você está trazendo aqui para o debate. Aliás, a sua apresentação, você fala muito de liquidez, a sua história longa aqui, apresentada brevemente, e parece que, para mim, é uma das grandes contribuições keynesianas, também se perde. Quer dizer, para mim, a contribuição essencial do Keynes é olhar liquidez, moeda, nesse sentido. Isso também desaparece no debate. Esses comentários seus, e agora começa a ter bastante pergunta, sobre política monetária, sem falar de liquidez, lembrando que o crédito é criado, sobretudo, no setor privado, isso faz muita falta ao debate. Mas eu queria, só para ter um tema mais direto para você responder, o que você acha da grande glória que houve aí nos últimos 20 ou 30 anos de desregulamentação da economia, diminuir o tamanho do Estado, investimento praticamente zero do setor público? Eu gostaria de ouvir um pouquinho do seu comentário sobre esse tema. Você me remete à última pergunta do Luque, que eu não fiz. O Brasil estagnado e o que fazer? Isso estão totalmente interligados. A primeira coisa dessa estagnação brasileira, ela coincide com essa dominância desse neoliberalismo de demonização do Estado. Eu não quero nem valorizar o Estado. O Estado tem muitos problemas, mas essa demonização do Estado, essa supervalorização da ideia de que o mercado e o setor privado é a solução, e quanto se você asfixiar o Estado, bloquear o Estado, você com isso resolve o problema, está demonstrado que foi o contrário. Isso que essa foi a revolução neoliberal, começou 40 anos atrás, com a revolução na Inglaterra, com a Thatcher, nos Estados Unidos com o Reagan, claramente levou a essa situação que nós temos hoje, que é uma estagnação com concentração absurda de riqueza. A solução, obviamente, é recuperar o Estado e a boa governança do Estado. Não ver o Estado como inimigo, que não faz sentido nenhum, mas o Estado como condição necessária, essencial para a organização de uma economia e uma sociedade produtiva e que volte a crescer. Sobre isso, o modelo Schumpeter, inclusive que é muito mais um modelo de processos de acontecimento e não de táticas comparativas, que eu acho altamente deficiente para análise de situações como essa, é muito importante. A leitura de Schumpeter, não apenas do History of Economic Analysis, a história da análise econômica, que é o grande livro de Schumpeter sobre a história do pensamento econômico, mas o livro importantíssimo dele agora, está aqui assistindo o Leonardo Burlamac, que é quem tem me chamado a atenção para isso, que tem tido contribuições extraordinárias sobre a importância de Schumpeter nesse livro, é o Capitalismo, Socialismo e Democracia. Esse é o livro crucial de Schumpeter para o entendimento sobre isso. Está havendo, inclusive, uma versão nova de um neo-schumpeterianismo, do Philippe Aghion, francês, etc., que é uma versão pasteurizada de Schumpeter. Mas é preciso muito entender Schumpeter. E, de certa forma, o Leonardo, mais uma vez, tem falado sobre isso, um modelo chinês, embora eles nunca tenham dito isso explicitamente, parece estar baseado totalmente numa concepção schumpeteriana de como organizar a economia, o crédito público e o investimento em pesquisa e tecnologia. Calab e Montoro, por favor. Não, eu tenho muito poucas perguntas, eu quero mais explicitar minha admiração, quase inveja pelo tempo que o André tem dedicado a essas leituras, trabalhos, e eu tento acompanhar um pouco a evolução, em parte pelas próprias coisas que o André está escrevendo. Duas perguntas simples. Uma é, evidentemente, todos sabemos o papel de expectativas, está tudo trabalhado, desde os espíritos animais, ainda que a gente fala que quando o retorno é superior ao custo do seu financiamento, você está com o retorno esperado e você está com o custo estimado também de financiamentos, etc. O papel de expectativas, às vezes, no reconto do André,
não está tão explícito. E essas expectativas, para mim, reforçam o papel de um certo institucionalismo, se você quiser chamar, de uma certa economia política. Claro que essas expectativas todas se formam, inclusive no último ponto, leia o papel do Estado, a coisa da Mariana Mazzucato, do Alesina, as expectativas sobre a capacidade dos governos de ter uma organização racional, se você quiser, ou sensata, do papel do Estado. E como essas expectativas, do ponto de vista de organização institucional, de governança, como se chamou, e de governança democrática, ficam afetadas e mostram os limites para a moderna teoria monetária. Ou seja, evidentemente, você tem menores restrições a expansões monetárias se você tiver uma organização institucional que te reforce expectativas razoáveis em relação a um futuro observável, seja curto, seja longo, mas especialmente a um futuro que te coloque bases para avanços nessa governança democrática, etc., que não é o nosso caso. Todos os determinantes das expectativas de inflação são muito dependentes da economia política na qual você se insere essas expectativas. E, nesse sentido, o Pércio teve recentemente aqui e falou, olha, a questão da MMT evidentemente depende da economia política na qual você se insere as relações entre oferta de moeda e preços. Por outro lado, sim, o Banco Central controla a inflação por meio da taxa de juros, ainda que a taxa nominal seja, em certo sentido, como você também mencionou, um certo sinal de expectativa de inflação, o que limita essa possibilidade, especialmente onde essas expectativas estão mais dominadas por outros determinantes. Essa é uma questão, o papel da expectativa dentro do institucionalismo no qual ele se insere. A segunda questão, eu ontem vi uma apresentação do Ricardo Reis sobre a perda da âncora inflacionária que está em curso e todas as expectativas de grande aumento de inflação no mundo e aqui também. Isso está andando, está aumentando, não apenas aqui como no mundo, influencia todas as taxas de juros, as políticas monetárias, da estrutura termo de juros. Agora, é inevitável. O que o Banco Central pode fazer? Realmente, se der uma regra de Taylor em juros, às vezes sanciona expectativas de inflação mais alta. É uma questão essa? Vamos primeiro sobre a questão de formação de expectativas e condições institucionais onde você tem espaço para o uso do crédito público. Então, dizer assim, olha, eu discordo completamente do que o Pércio disse sobre a questão de MMT. Me perdoe aqui o Pércio, que é uma pessoa culta, inteligentíssima e brilhante, como nós sabemos. O Pércio não leu, com a grande maioria das pessoas, MMT. MMT é simplesmente uma descrição correta do funcionamento do sistema monetário fiduciário. Ele é descritivo, ele não é normativo. Agora, por isso que eu nunca falo mais em MMT. Por quê? Como a MMT foi apropriada, de certa forma, por uma vertente mais à esquerda, mais progressista do Partido Liberal, Partido Democrata Americano, muito incisiva, de pessoas como a Ocasio-Cortez, como é o nome dela, dessa deputada americana, e mesmo a Stephanie Kelton faz um proselitismo de políticas públicas, é muito diferente de entender a MMT, como eu estou dizendo, a MMT é simplesmente a descrição do sistema monetário fiduciário. Agora, e com isso não tem nenhuma implicação normativa que tem sido usado para isso. Nada. Ele só descreve, que é simplesmente isso. O sistema monetário fiduciário, o governo, o Estado que emite uma moeda fiduciária, não tem restrição financeira. Agora, o Estado tem outras restrições, claro. Tem restrições reais, restrições de o que ele pode fazer, o que ele não pode, etc. Agora, isso não tem nada a ver com condições. Se você me disser, e aí pode interpretar assim o que o Pércio disse, aí eu concordo com ele. Olha, se a governança do Estado é muito ruim, é péssima, a ideia de que o Estado não tem restrição financeira é politicamente muito perigosa, porque ela vai ser usada mal. O Estado não tem restrição financeira, mas ele não tem restrição financeira para fazer coisas boas e para fazer coisas ruins. E se você usar o fato que ele não tem restrição financeira para fazer coisas ruins, você vai, em última instância, desorganizar o Estado, perder a credibilidade do Estado, e ao desorganizar o Estado, você desorganiza o sistema contábil do país e, portanto, é o que leva à inflação e à hiperinflação.
ligando com a sua segunda pergunta, do Ricardo Reis, o que é ancorar a expectativa? Isso, mais esse termo que pega como clichê, começa todo mundo a falar, as expectativas estão ancoradas. Quer dizer o quê? O que isso quer dizer? Claramente, todo mundo reconhece hoje que há uma pressão inflacionária no mundo inteiro. Há uma pressão inflacionária no mundo inteiro, essa pressão não é uma pressão inflacionária, é um aumento de preços de alguns preços específicos, por duas coisas, aumento de preço de energia. A saída da pandemia levou a um aumento muito grande, um aumento de preço de quê? De viagens, exatamente hotéis, hotelaria, se você está nos Estados Unidos, o aumento de preços, o aumento do índice de preços está concentrado em alguns poucos itens, muito poucos itens. Ele não é um aumento pervasivo, que percorre todos os preços, é muito específico em certos preços. Segundo, claramente, há uma pressão de demanda, mas há um problema que a oferta foi desorganizada com a pandemia e vai demorar a se reorganizar. Se isso vai se transformar numa inflação que permanece, é impossível dizer. Agora, a pergunta é, ao Banco Central, ao subir a taxa de juros, com isso ele consegue restringir isso? Não é uma pressão de inflação de demanda. É muito específico em algumas coisas específicas. Ele sobe a taxa de juros, o que ele vai fazer? E vai simplesmente, eu nem acho isso, porque eu acho que a taxa de juros também não provoca tanta recessão, mas ele vai provocar simplesmente mais concentração de riqueza, deslocamento de riqueza para aqueles detentores de ativos financeiros, né, com um déficit público, como o caso no Brasil. E nos Estados Unidos e no mundo, eles correm o risco de provocar uma queda desses preços de ativos, dessa bolha de ativos que está embutida aí. E o Banco Central americano, sabiamente, apesar do mercado o tempo todo dizer vai subir a taxa de juros, tem que subir, tem inflação, ele não sobe, continua fazendo o que fez, não subiu e não vai subir. Segundo, tem a expressão que aparece na literatura macroeconômica, que se chama a divina coincidência. Me explica por que razão você vai conseguir que vai subir a taxa de juros, a inflação vai para o nível das metas, mantendo a economia na sua taxa natural de desemprego. Isso não existe. E você vai fazer o quê? Você vai subir a taxa de juros, suponha que a taxa de juros consiga conter a inflação via recessão. É o que você quer fazer? Nós falamos aqui, que alguém se mencionou, que o Estado, a ação do Estado, o auxílio emergencial, evitou uma catástrofe, perfeito? Social. Mas a situação social brasileira hoje é dramática. Dramática. Nós temos uma combinação de uma recuperação do preço de imóveis, booming, venda de automóveis, venda de avião, venda de barco, casa de campo, com uma situação de fome. Eu não gosto de dramatizar, de falar sobre isso, é só andar no Rio de Janeiro, ou na cidade de São Paulo. Agora, situação da maior gravidade. Então, não, essa ideia de que não, vamos subir a taxa de juros para conter a inflação porque está afetando o bolso do pobre. Então, assim, sinceramente, os jornais, o Globo, o Valor, o Estado de São Paulo, até a Folha de São Paulo, conseguem pôr como, olha, aumentar os gastos públicos vai causar inflação e vai afetar os pobres. Que gasto público é esse? Esse auxílio. Tudo bem, se isso vai ajudar, aumenta a probabilidade de reeleição de um governo como esse, catastrófico como esse, é possível, perfeito? Agora, você não pode usar um argumento tão falso. Perfeito? Não pode usar um argumento tão criminoso de que o auxílio emergencial vai prejudicar o pobre. Perfeito? Agora não chama, como é que chama? Agora não chama mais, o novo chama auxílio emergencial, não chama... Auxílio Brasil, eu acho. Auxílio Brasil. Muito bem, é isso aí. André, por favor. Eu tenho 2 ou 3 observações. A primeira é a respeito do conceito de investimento público na contabilidade pública, que eu acho que há uma enorme confusão entre economistas, felizmente não entre políticos, a respeito do que é investimento. Eu já vi um grande economista, não vou citar o nome, dizendo que é a demonização do custeio. Dizer, o custeio vai para o lixo, o investimento gera recurso. Acontece que na contabilidade pública, todo gasto em educação é custeio. Investimento em educação é prédio que não precisa. E saúde, equivalente. O grande gasto é pessoal em educação. Você precisa melhorar. Então, falar então, bons investimentos, ou bons projetos, foi algo que o Pércio aqui falou também, e eu coloquei essa ressalva, porque o melhor projeto que tem, o que dá mais rentabilidade em todos os estudos, taxa interna de retorno e rentabilidade, é a educação, que é classificada como custeio. Se há bons projetos, precisa, concordo totalmente com você, que a questão da governança é fundamental. Acontece que, da mesma forma como se estabelece regras, basquete e vôlei, você sabe que
os jogadores vão ser altos, baixinhos, como nós aqui, tem algum alto aí enorme, não. Não vão ter chance. Na política brasileira, as regras eleitorais levam que só aquele que faz favorzinho se elege. Se você resolve o problema da educação no Brasil, não tem um voto. Se você leva um posto de saúde para uma cidade, você tem. Então, isso forma o parlamento brasileiro, que age assim. E a questão de sobrevivência, assim como o empresário quer lucro, o político quer voto. O que dá voto é fazer aquelas emendinhas paroquiais. É claro que vai ser isso. Mas esse é um ponto. Como fica essa questão do que é bom para o investimento? Especialmente porque costuma chamar investimento a estradas, a infraestrutura. Não é que não precise, mas eu acho que, no caso brasileiro, isso pode ser feito através de concessões e mais recursos, e os recursos públicos ser mais aplicados e bem aplicados nesses que nós todos falamos, investimento em educação, que na contabilidade pública é custeio. E a outra questão, está um pouco ligada a isso também, é que eu também tive dificuldade em dar macroeconomia, Luque, e mais que você ainda, que eu estou dando introdução à economia, ou fundamentos da economia para o direito. Então, tem que ser o mais conceitual possível. Como funciona essa macro, tirando a ISLN, que eu já não podia usar por causa do conteúdo matemático excessivo que tem para uma faculdade de direito, e, além do mais, quando eu fui ler assim, tentar atualizar, não é usada mais. E dentro dessa visão que, ao menos, eu tentei jogar e que eu acho que bate um pouco com aquilo que você está falando, parte do pressuposto que moeda é um ativo financeiro que disputa lugar com os outros ativos financeiros. Então, a minha preocupação na aula foi o que ocorre quando se emite moeda. O Luque, até talvez um pouco pensando no passado, fala se venda total de títulos, emite moeda, é um estouro. Não sei por quê. Por que é o estouro? Não sei, eu também acho que é. Mas onde que entra essa questão de qual o tamanho do déficit público? Eu acredito que existe algum limite econômico no funcionamento do mercado financeiro, que de alguma forma ou de outra, o governo vai ter que se endividar, seja com moeda, seja com títulos junto ao setor privado. E o setor privado reage. No Brasil, acho que claramente está reagindo comprando dólar, ou deixando o dólar no exterior. A taxa de câmbio está excessivamente elevada. Mas existem outras formas de restrição que acabam impactando a economia. E eu ainda, para mim, não está muito claro qual é esse canal, como é que se pode usar isso, como se pode manipular isso. Eu entendi que a única forma de manipular, de conseguir organizar, como você falou, é através da taxa Selic, que tem impacto sobre toda a estrutura de taxa de juros, de todos os ativos, inclusive ativos no exterior. Mas, para mim, ainda é um pouco falha essa, como é que o governo poderia atuar nessa direção. A sua pergunta sobre o que é investimento é uma pergunta fundamental, crucial. Claramente, quando eu inclusive disse, olha, a questão do Estado, vamos separar, como nós estávamos discutindo a questão de restrição do teto dos gastos, eu disse, olha, até aceitaria o teto dos gastos, se você tirar do teto dos gastos os investimentos. Porque o que está acontecendo é como você tem gastos de custeios e outros gastos que continuam a crescer, o que está asfixiando é o gasto de investimento. O gasto de investimento público no Brasil está hoje menos de 4% do PIB. Caiu dramaticamente. E como caiu no mundo todo. E hoje, agora, a aprovação do plano Biden de infraestrutura mostra claramente a ideia seguinte, como nós temos esse colonialismo intelectual, eu espero que isso vá chegar aqui com um certo atraso. É evidente que você não pode deixar colapsar completamente a infraestrutura. Agora, o que é investimento e qual é o investimento? Como é que é investimento produtivo e bem feito? Essa é uma grande pergunta. O que você deixa fora? E o seu comentário, André, tem toda a razão. O investimento que deve ser feito, inclusive de pesquisa e tecnologia, educação, saúde, segurança pública, aparece, sobretudo, nas rubricas de custeio. Então, como é que você aloca e define isso? Portanto, como sempre, não adianta você tentar fazer um formalismo excessivo. Isso precisa de bom senso e de boa fé no uso dessas restrições. Mas é preciso entender que essa restrição de asfixiar o Estado, seja especialmente nos seus gastos socialmente e economicamente produtivos, defina isso como você quiser, investimento que é nas áreas relevantes, de forma
com a qualidade ser bem feito, isso é um criminoso, isso é suicida. E a sua segunda pergunta, moeda é um ativo financeiro? Claramente, a moeda não é questão de um ativo financeiro. Os ativos financeiros são a contabilidade de haveres e deveres da sociedade. Isso é que importa. E a moeda é a unidade de conta dessa contabilidade de ativos e deveres, que é desfeita. Como a moeda é fiduciária, essa unidade de conta é baseada na ideia de que ela é a unidade de conta daquilo que é aceita pelo Estado para pagar impostos. E por isso é que ela é aceita, passa a ser a unidade de conta que todo mundo usa. É uma grande discussão, inclusive, não vamos abrir essa porta agora, sobre o que são moedas, criptomoedas, que não emitidas por Estados nacionais e que impacto isso vai ter, perfeito? Mas, claramente, é assim que funciona o sistema. A moeda é um ativo financeiro como qualquer outro. É um passivo do Estado, como um título. Qual é a diferença entre a moeda, um título do Estado de 10 dias, uma operação compromissada? Nenhuma. Depois entre um título de 6 meses, de 1 ano, nada. A diferença é, a moeda é um passivo do Estado, uma dívida pública, que não está no Tesouro, está no Banco Central, e que é uma perpetuidade que não paga juros. A distinção entre moeda e títulos públicos e dívida pública desapareceu, praticamente desapareceu. Por quê? Antes moeda era líquida e não pagava juros. Agora, e tinha lastro, depois deixou de ter lastro. Depois, hoje, a dívida pública era ilíquida e pagava juros. A dívida pública hoje é completamente líquida, exatamente como moeda, e em vários lugares do mundo paga juros zero. Qual é a diferença entre moeda e um título público para juros zero? Nada. Simplesmente a moeda é uma perpetuidade. E o título público não. Nenhum. Então, esse entendimento precisa, isso está muito, como nós estamos muito habituados a pensar de uma forma diferente, a separar moeda de dívida pública, o que é curioso, porque... Não foi essa tradição de Yale onde eu aprendi com o James Tobin, exatamente já nessa tradição de moeda como ativo financeiro. Exatamente, o James Tobin, moeda como ativo financeiro. Mas o Tobin subscreve a teoria monetária do crédito. Eu tenho um artigo muito interessante que eu li ontem, depois eu dou da citação aqui, de um inglês da Universidade de Southampton, onde ele mostra como foi que passamos de teoria creditista da moeda, dominante até os anos 30, até o final dos anos 30, para teorias monetárias do crédito completamente dominantes a partir dos anos 50 até o final do século passado. E um dos que subscreve isso é Tobin. E como várias pessoas, inclusive Keynes, mudam de um para o outro, de uma posição para outra. Agora, só para terminar sobre isso, o André, claramente, o déficit do Estado tem limite, perfeito? Mas o limite é a credibilidade do Estado. Enquanto o Estado for percebido com o poder legítimo de taxar no futuro, ele tem credibilidade no sentido de que a dívida dele é aceita. O que provoca a inflação e sobretudo hiperinflação, não é surtos inflacionários como nós estamos tendo agora, mas o caso de Venezuela, é a ideia de desorganização do Estado. As pessoas estão deixando, eu acho que o Brasil, com 300 bilhões de dólares de reservas internacionais, superados na conta corrente, como nunca teve, tem chance de ter, como está agora. Só o dólar está no nível que está por uma única razão, pela incompetência, a percepção enlouquecida que o Estado, que o governo brasileiro hoje opera contra as instituições e para solapar as instituições democráticas do Brasil. Isso é insuflado por essa pressão do mercado financeiro na mídia para dizer, olha a crise fiscal, olha o risco fiscal, que é absolutamente inexistente numa situação como hoje. Inclusive, pelo contrário, o déficit público brasileiro, o déficit nominal está caindo, o déficit primário está caindo, tudo está caindo. Não quero botar a azeitona na empada do Paulo Guedes, mas, na verdade, olha, é uma catástrofe. Mas o fato é que esse não é o problema. O mercado que está pondo. Catástrofe. É o mercado que está colocando. Exatamente. Então, eu passo a palavra para o Burlamac, depois o Travassos e Adriano. Eu tenho uma pergunta, na verdade, duas, rapidinhas. Uma é a seguinte, eu concordo totalmente com você que a MMT é fundamentalmente uma descrição de como funciona o processo. Aí ela não tem nenhuma implicação normativa, também acho que não tem, mas aí eu lhe pergunto, não deveria ter? Em que sentido? Já que o problema é um problema não de restrição orçamentária do Estado, mas um problema de restrição real e de recursos reais, então, da MMT não deveria sair uma forte recomendação de policy para que se tenha uma política de coordenação de investimentos exatamente para poder resolver a questão dos recursos reais.
Então, isso seria uma pergunta. E a segunda, você se referiu a paradigmas, ou arcabouços mentais, funcionais e disfuncionais. Bom, e aí disse, alguns são funcionais durante algum tempo e depois se tornam disfuncionais. Eu queria provocar um pouco isso, dizendo o seguinte: será que o arcabouço dominante há tanto tempo, que é esse arcabouço, de uma forma ou de outra, baseado sempre no conceito de equilíbrio e particularmente na ideia de equilíbrio geral, este arcabouço em algum momento foi funcional ou ele foi um arcabouço que, na verdade, foi cada vez mais disfuncional do ponto de vista da sua completa falta de aderência empírica? Então, jogou a teoria econômica num completo beco sem saída. Por contraste, há outras abordagens, como a do Keynes, como a do Schumpeter, como a do Hyman Minsky e outros, que eu não vou citar aqui por causa do tempo, que, na verdade, não são novos, são bastante antigos e que sempre foram úteis. E por que não foram utilizados? É uma pergunta boa, é um mistério. Eu não estou lhe pedindo para responder isso, mas para mim fica como uma questão a ser pensada e a ser respondida. Obrigado. Bom dia, André. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo perfeito. André, eu aqui estou em casa. Primeiro porque eu fiz a minha carreira no BNDES, você foi presidente lá do banco, e também fiz o doutorado aí na USP, conheço o Luque e tal, um dos examinadores da minha tese foi o Hélio, então é muito prazeroso, inclusive, ter essa componente teórica que a gente relembra. Agora eu vou baixar um pouco na parte política. Realmente, nós, economistas, quando a gente tem alguma sensibilidade, a gente acaba, sem querer, dada a miséria do Brasil, né, essa distribuição de renda, tendendo um pouquinho mais para a esquerda, porque é a única solução para você equilibrar um pouco essa disparidade de renda. Mas não a ponto de um colega nosso lá na IPGE, quando eu estava fazendo IPGE, ele falou: que é isso, Travasso? Economia é opção política e baixar pau nos dados. É lógico que ele foi embora depois, porque ele não aguentou lá a escola, né? Mais uma coisa que eu acho que, descendo, eu gostaria de saber quais seriam as suas recomendações para um país em que, você falou na governança, tudo começa, e o André Montoro, eu acho que tem razão, tudo começa nas eleições. O governo, desde os governos militares, nós sempre negligenciamos a educação, coisa que uma ditadura como a Coreia do Sul não fez. Colocou todo mundo em nível IME e ITA. Bom, depois quebraram a ditadura, mas ficou. Não, os nossos militares não fizeram isso, negligenciaram. E hoje, isso é constatação do IBOP e que foi recobertado por vários governos. Nós temos aproximadamente 50% dos nossos eleitores são analfabetos funcionais. No seguinte sentido, a prova que o Montenegro fez, ele botou uma historinha e uma múltipla escolha. O sujeito não acerta a múltipla escolha, uma história é banal. O sujeito lê P, A, Pá, Pá, B, 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 mas é que nem a gente, quando tinha 8 anos, ouvindo conversa de adulto. Não. Então, esse pessoal é que perpetua essas dinastias que nós temos no Congresso e que fazem com que essa governança fique desse jeito. Olha, nós vemos algumas anomalias. Você citou independência do Banco Central. Se não tivesse havido esse atalho, o Roberto Campos Neto já tinha sido demitido. O teto de gastos, isso aí é uma coisa artificial, mas mesmo assim, o pessoal da governança está acabando com o teto, fazendo precatório, calote. A corrupção está acelerada, de forma que, como resolver isso? Gostaria que você, que foi formulador do programa da Marina, se baixasse um pouco e visse que realmente controle desse gasto público nessa conjuntura tem que haver. Por exemplo, uma coisa prática.
uma analogia. O consumo de água nos prédios modernos, em geral, tem diminuído. Por quê? Porque tem hidrômetro para cada apartamento. Hoje o sujeito paga a água que consome. Antigamente, lavar carro, tal. Por quê? É o público, é o erário. Quando você começa a controlar e ter alguma governança e responsabilizar, e não é uma dicotomia entre Estados, estou terminando, não é uma dicotomia entre Estado e setor privado, não, já estou terminando. Por exemplo, o nosso alter ego, os Estados Unidos, eles posam de privado, mas eles têm um setor público e eles estão aprendendo. O Obama fez aí o SUS deles. Eles usam um equilíbrio entre privado e público. E estão aí. Não existe dicotomia. As coisas são complementares. Gostaria do seu diagnóstico. Como você faria um programa assim, drasticamente? Não a la China, né? Não esse negócio de ditadura, por definição, a governança é boa. Porque se não for, vai para a cadeia. Aí nós estamos em outra... Vamos falar em regimes democráticos. Por favor, André. Concordo totalmente com o Burlamax sobre a questão da metodologia, da ideia do arcabouço conceitual baseado do equilíbrio geral, do modelo de equilíbrio geral de Arnold Debreu, e é um modelo estático, basicamente, e com pretensões assim é um modelo canônico por trás da teoria econômica, é um grande problema. Eu acho que ele, agora, se ele sempre foi disfuncional, eu tenho minhas dúvidas, perfeito? A questão, inclusive, a funcionalidade, como sempre tem que ser definido, funcionalidade a favor de quem? Para quê? Se ele é funcional do ponto de vista... Eu acho que esse arcabouço, essa que foi a formalização da noção da ideia da mão invisível de Adam Smith, tinham uma direção ideológica muito clara. Era fortalecer a burguesia industrial e comercial nascente, e cercear o poder aristocrático do Estado. Que naquele momento, de certa forma, eu vejo isso como algo progressista naquele momento, e que se tornou conservador e reacionário a partir de certo momento. Então, agora, eu acho que claramente essa percepção, essa visão de estática comparativa hoje precisa ser revista no mundo de hoje. Sobre a MMT, claramente, quer dizer, a MMT é descritivo, só não percebe que a MMT é descritivo porque ela virou uma discussão política. E quem não entende acha que a MMT está fazendo propostas de gastos, qualquer tipo de gasto, tudo é possível, não existe limite aos gastos públicos, etc., o que é completamente falso. Agora, se você entendeu o arcabouço normativo que a MMT descreve para a moeda fiduciária, isso tem implicações para a definição de políticas públicas? Claro. O entendimento descritivo permite você formular propostas normativas, sem dúvida nenhuma, diferentes, dependendo do qual é o entendimento descritivo da situação, não tem dúvida nenhuma. Mas o que tem sido usado hoje em dia é uma ideia falsa de que a MMT tem uma proposta de que o Estado tudo pode gastar de qualquer maneira. E me leva, então, para concluir aos comentários do Travassos. Tem que haver controle do gasto público? Óbvio, perfeito? Óbvio. Isso é uma banalidade, uma trivialidade. O gasto público tem que ser controlado. Controlado como? Ele tem que ser justificado e dirigido para a forma mais eficiente no sentido de aumento do bem-estar da coletividade e do crescimento da economia e do bem-estar da sociedade. Agora, isso não quer dizer que é controlar o gasto público em qualquer circunstância e a qualquer custo. Isso é que é um brutal equívoco, como tem sido feito agora. A questão sobre os problemas da democracia representativa, especialmente numa sociedade onde grande parte da população é deseducada, analfabeto funcional, num certo sentido, claramente a democracia representativa está com um problema no mundo inteiro, por várias razões. Num país onde tem esse grau de deseducação, esses problemas são agravados. Eu concordo integralmente. Sobre a questão de recomendações para o país, eu já passei da idade. Hoje em dia, eu sou intelectual. Intelectual pensa, não faz recomendação. E Adriana, por favor. Eu gostei tanto do seu artigo, quando o senhor fez a primeira vez, eu fazia
um MBA em Economia na FIP, que eu fui fazer mestrado sobre o seu tema. Então, eu estou na GV hoje fazendo mestrado sobre esse tema, né? Então, a minha pergunta é muito mais uma pergunta de uma aluna que está pedindo ajuda e está meio numa situação complicada e está aprendendo, do que qualquer crítica ou qualquer coisa. Mas o que eu queria saber do senhor é o seguinte: eu estou lá fazendo meu mestrado e eu estou tendo muita resistência ali com todos os meus professores da GV para emplacar uma proposta de falar sobre austeridade fiscal versus a política expansionista hoje, sobre a mudança de paradigma do Fundo Monetário Nacional, como o senhor mesmo falou, com base que mesmo nas suas ideias, na teoria, nos artigos que o senhor escreveu, que eu comecei a conhecer quando o senhor começou a publicar o seu artigo e saiu os artigos no Valor, né? E eu tenho estudado e eu tenho procurado muitos modelos, né, porque eu preciso achar um modelo para conseguir. Eu tenho um ano ainda para fazer a minha dissertação de mestrado. E eu conheço eu tenho acompanhado os artigos que o senhor citou, do Blanchard, do Larry Summers, da Mariana Mazzucato, que criou um modelo do supermultiplicador, mas eu não tenho encontrado, e o que eu não encontrei até agora, é alguém que tenha escrito um artigo que tenha um modelo econométrico ou um modelo DSGE que eu possa utilizar para aplicar e que eu possa testar se essa teoria de política fiscal mais expansionista funciona tão bem nos países emergentes, em que a gente tem uma taxa de juros alta e um descontrole inflacionário alto e um espaço orçamentário tão pequeno, como ela pode funcionar nos países de primeiro mundo, na Noruega, nos Estados Unidos, no Reino Unido. E eu tenho procurado esse artigo com um modelo para que eu possa aplicar e tentar emplacar minha dissertação até o ano que vem, o meu modelo, mas eu não tenho encontrado. Então, eu gostaria de saber se o senhor, quando estudou para fazer o seu artigo, se o senhor encontrou um modelo que eu possa aplicar e me ajudar. Mas eu gostaria de saber, para piorar ainda a situação, não só não encontrei um modelo, como encontrei um artigo mais recente do começo desse ano do Blanchard, falando que esse modelo de política fiscal mais expansionista, que o FMI tem defendido agora, ele não viaja para os países emergentes, dada a situação muito volátil da economia emergente, né? Então, queria ver se o senhor conhece algum modelo que pode me ajudar e o que o senhor acha disso, porque eu realmente me coloquei numa situação difícil agora. Você, rápido e direto, você está realmente numa saia justa, porque você está tentando questionar dogmas de modelagem econométrica com a modelagem econométrica e com pessoas que acreditam nisso. Então, você não vai ter como fazer isso, perfeito? Nós estamos fazendo isso é impossível. Agora, o argumento de que países periféricos têm menos espaço para expansão fiscal do que os países centrais é verdade no sentido seguinte: países que têm moeda reserva têm mais espaço. Porque ao você expandir o crédito doméstico, você está criando poder aquisitivo. Parte do poder aquisitivo transborda para a demanda para o exterior. Ao transbordar para a demanda para o exterior, você precisa de financiamento externo. Se o país não tem um colchão de reservas, isso é um problema imediatamente, você entra em endividamento externo e tem problema. Agora, o país que tem moeda reserva não tem isso, os Estados Unidos, perfeito? Agora, os outros, todos teriam esse problema. Todos aprenderam no século passado e os países têm hoje um colchão muito grande. Então, tem um espaço. O espaço é ilimitado? Claro que não, o espaço é limitado e pode desaparecer muito rapidamente, portanto, exige muito cuidado. Mas o fato, países que têm, como o Brasil, que são exportadores de commodities, que é o grande que teve um ganho recente agora, de novo, de termos de troca extraordinário. Estão pela primeira vez na história, inclusive com probabilidade de ter superávit na conta corrente. Não superávit comercial, o Brasil tem extraordinários superávites comerciais há décadas. Perfeito? Então, tem 25% do PIB em reservas internacionais, o Brasil está longe
dessa restrição externa, de bater nessa restrição externa. Então, o Blanchard, quando as pessoas se referem a países periféricos, as pessoas estão se referindo a países periféricos sem lembrar especificamente da história do conhecimento do Brasil. As pessoas não sabem, pensam do Brasil como um país que, como no século passado, tinha dívida externa em moeda estrangeira retida por estrangeiros, que não é a situação hoje. Portanto, você está perdida, se você quiser defender essa tese dentro desses cânones teóricos que você, na escola em que você está. Então, agradeço muito, André, foi uma manhã muito agradável, muito produtiva, muito esclarecedora, foi um evento excepcional no meu entendimento. Agradeço novamente e você será convidado em outras oportunidades, que foi muito, muito rico para nós. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado a todos.